Nós vamos ler aqui em Gênesis 16, Gênesis capítulo 16, versículo 7. O anjo do Senhor encontrou-a, isto é, Agar, junto a uma fonte de água no deserto. A fonte que está no caminho de Sur. E disse Agar, serva de Sarai: de onde vieste e para onde vais? Ela respondeu: estou fugindo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. Disse-lhe também o anjo do Senhor: concebeste, terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará diante de todos os seus irmãos. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chamou Beer Lahai-Roi. Está entre Cádiz e Berede. Assim Agar deu um filho a Abrão. E Abrão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera Agar. Tinha Abrão 86 anos quando Agar lhe deu Ismael. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nada foge do controle do Senhor. Nenhuma situação, nenhuma coisa que possa acontecer, que já aconteceu no passado, que acontecerá no futuro, nada, as coisas não vão sair do controle de Deus. Aqui tem uma coisa um pouco complicada de explicar, quando Sara, ela própria, pega essa Agar, a escrava, e oferece para o marido, para que ele tivesse filho, e ela então tivesse filho por Agar, a serva egípcia. Foi uma coisa que foge um pouco ao nosso entendimento, essas posições. Mas naquela cultura lá, eu creio que dá para entender. Mas o fato é que quando o menino nasce, as coisas começam a tomar um rumo diferente. E Sara começa a maltratar a Agar. E Abrão chega para ela e diz: a tua serva está nas tuas mãos, faze com ela que bem te parecer aos teus olhos. Então Sara a maltratou e ela fugiu da sua presença. Quando uma mulher está maltratando a outra, mesmo que seja Sara ou Sara depois, começa a maltratar a serva, certamente estas coisas Deus toma conhecimento. Até porque essa serva tem um filho de Abraão, mas foi uma posição de Sara, de concordar com tudo isso. E ela então foge errante para o deserto, mas o anjo do Senhor encontra ela ali junto a uma fonte de água no deserto. E louvado seja Deus. O anjo do Senhor encontra ela ali no deserto, a fonte que está no caminho de Sur. Faz algumas perguntas para ela: de onde você vem e para onde você vai? E ela disse: eu estou fugindo da presença de Sarai, a minha senhora. E disse o anjo: volta para a tua senhora, humilha-te debaixo de suas mãos. E faz promessas a ela: multiplicarei sobremaneira a tua descendência, de modo que por numerosa não será contada. E o anjo faz mais promessa: concebestes, e terás um filho, a quem chamarás Ismael, pois o Senhor ouviu a tua aflição. Fala do perfil desse rapaz, de ser contra todos, a mão dele ser contra todos, e a mão de todos contra ele, os irmãos. Quando o anjo fala dessas coisas relacionadas a seu filho, agora o anjo está falando dele, um adulto, um homem, como vai ser o seu futuro. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela no seu coração: agora olhei
para aquele que me vê. Querido irmão, querida irmã, em qualquer lugar que você esteja me vendo nesse momento, o fato é que ela se sentia, ela estava passando sem ser notada. Ou seja, ela estava numa casa que tinha Abraão, que tinha a sua senhora, que tinha toda uma família e muitos empregados e mordomos e tanta coisa, e trabalhadores internos daquela casa ali. Abraão era muito rico. Mas ela se sentia que estava passando desapercebida nessa história. Ela estava como que perdida no meio da multidão. Ninguém conseguia ver a aflição desta serva. Não é o fato dela ser uma mulher egípcia que a aflição dela não chega aos olhos de Deus. Não, Deus não toma conhecimento da aflição de um egípcio, porque Deus tem promessa na Bíblia com os egípcios, promessas especiais. Isso é uma nação que Deus tem uma promessa especial com relação ao Egito, com relação à Etiópia, são nações diferenciadas, que Deus tem promessas dentro da palavra, e que vão se cumprir com esse povo. Deus viu a aflição dela. Quem sabe, né, pastor? Agora nós estamos falando com pessoas aflitas. É verdade. Quem sabe nós estamos falando com pessoas agoniadas, no sufoco nesse momento. E que fala, pastor, as pessoas, parece que as pessoas não estão vendo. Parece que as pessoas não estão tendo a capacidade de ver o meu semblante, a minha aflição. Essa mulher se sentia assim. Por isso ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus que vê. Pois disse ela no coração, agora olhei para aquele que consegue ver a minha aflição. Porque muita gente está aflita nesse momento, mas as pessoas não conseguem ver a sua dor, a sua agonia, a sua aflição, o seu sufoco. Mas ela diz, agora olhei para aquele que me vê. E o nome dessa mensagem, dessa ministração, é o nome que deram àquele poço. Que ela estava ali, perdida nos pensamentos, no deserto, mas com um poço, porque o sol quente, você imagina, durante o dia, a água seria uma necessidade. Não é a primeira pessoa que está à beira de um poço e que Deus toma conhecimento, querido. Não é a primeira pessoa. O poço vem a se chamar, ele passa a ser conhecido por Beer Lahai Roi, que é o nome dessa ministração, que está entre Cádiz e Bered. No Novo Testamento a Bíblia conta de uma mulher samaritana que estava à beira de um poço também. Mas ali, antes dela chegar ali, estava ali o Senhor Jesus. Ela foi ali, irmãos, numa hora que ela julgava, no seu pensamento, que ela não iria encontrar nenhum homem. Porque imagina uma prostituta encontrar com os homens e piadas e alguma coisa, algum gracejo de mau gosto. Ela julgava que naquele momento ela não iria encontrar homem algum. Quando ela arrumou ali para a cisterna de Jacó, e quando ela chegou lá, estava lá o homem de Nazaré. Aleluia. Louvado seja Deus. O homem de Nazaré estava ali esperando por ela, porque diz o Espírito Santo que era necessário ele passar por Samaria, porque ele queria curar o interior de uma pessoa, de uma mulher, que estava à beira de um poço, ali. E eles travam uma conversa ali, amigável e amistosa, e você conhece a história, e de repente ela percebe que aquele homem de fato é um profeta, porque ele fala coisas que jamais alguém tinha falado para ela. Ela diz, esse homem é um profeta, eu vejo que tu és profeta. E ela faz algumas perguntas, e o Senhor Jesus responde muito bem, e ela fala da impossibilidade de tirar água daquele poço ali, da cisterna de Jacó, onde Jacó tinha
alimentado e descedentado a família e os animais, e Jacó é filho desse Isaac que nós estamos ministrando nesse momento. Mas o Senhor Jesus dá para ela uma outra água, uma água que de fato mata a sede, porque quem toma dessa água, dizia o Senhor, ele não voltará a ter sede. Ele não voltará aqui a essa cisterna para tirar água. Essa água que eu vou dar para você, que eu tenho no meu coração, a intenção, a misericórdia de oferecer para você, mulher, e ela satisfeita, porque encontrou o Salvador. Salva. Agora missionária, veja só, ela deixa o cântaro ali à borda daquela cisterna e vai lá na cidade dizendo, eu encontrei o Messias. E foi exatamente isso que encontrou essa serva de Sarai, essa Agar. Ela encontra o Senhor, ou o anjo do Senhor encontra ela ali e faz algumas recomendações e orienta ela. Mas é tão importante o que aconteceu ali, quando ela dá o testemunho, agora olhei para aquele que consegue ver a minha aflição. Louvado seja Deus. Agora eu encontrei um anjo do Senhor, um anjo de Deus que de fato entende o meu sufoco, o que eu estou passando. As pessoas não compreendem, não podem ver, mas agora eu estou olhando. Ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus que vê. Pois disse ela, agora olhei para aquele que me vê. Por isso aquele poço se chama Beer Lahai Roi. Está entre Cádiz e Bered. E há marcas, a marca desse lugar, a marca dessas águas, elas vão continuar na palavra de Deus. Veja só, nós falamos há pouco, numa ministração sobre a morte de Sara e de Isaac ser consolado pela vinda de Rebeca, pelas mãos de Eliezer, que é uma simbologia do Espírito Santo do Senhor. Mas agora também morreu o pai dele, depois da morte de Abraão. Deus abençoou a Isaac. Você veja que Abraão tinha abençoado ele e tinha dado tudo o que possuía a ele e aos outros filhos, os filhos das servas, das concubinas, deu presentinhos e eles rumaram para o Oriente, mas Isaac era aquele filho presente. Estou contigo, papai, até a morte. Estou contigo mesmo que nós rumamos para o Moriá. Mesmo que tu tens no coração me colocar sobre um altar, me oferecer em holocausto ao Senhor, seu Deus, eu estou contigo. Isaac, seu filho, habitava junto a Beer Lahai Roi. Veja o lugar da habitação. É muito bom quando o meu irmão, quando a minha irmã habita no lugar onde Deus está te vendo, onde Deus está tomando conhecimento da sua habitação, do lugar que você escolheu para colocar aí a sua família, o ninho familiar. Habitava Isaac junto a esse povo, que é esse poço de Beer Lahai Roi, um bom lugar para habitar. Agora, você pode imaginar, querido, os lugares que esses servos de Deus, que esses crentes do passado, eles tinham um cuidado todo especial no lugar aonde habitaria. É verdade que eles habitavam em tendas, né? Abraão, Isaac e Jacó, eles habitavam em tendas. Nós já ministramos isso. Mas os lugares é importante. Pois a Bíblia diz aqui, no capítulo 24 de Gênesis, no versículo 62, ora, Isaac tinha vindo de Beer Lahai Roi.
pois habitava na terra do Neguebe. Veja os locais onde esse patriarca, um dos nossos pais na fé, veja o local que ele habitava. Beer Lahai Roi, como aquela serva, essa escrava egípcia definiu, agora eu estou habitando num lugar onde alguém me percebe, agora eu estou olhando para a face daquele que consegue ver a minha aflição, a minha agonia, aquilo que eu estou passando, aquilo que está dentro de mim. Mas esse anjo do Senhor, esse anjo de Deus conseguiu perceber, aquele que vive e me vê, Beer Lahai Roi. Glória a Deus, aleluia. Ele habitava nesse lugar. Mas a Bíblia diz que antes, quando Isaac tinha vindo de Beer Lahai Roi, pois habitava na terra do Neguebe. Veja outro local, o Neguebe. Um dos santos pede no Velho Testamento para transformar, veja só, a sorte. Ele diz, muda a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Porque algo acontecia nesse local. Algo de maravilhoso acontecia nesse local. O Neguebe fica ao sul de Israel e era uma terra muito seca. Mas que quando vinham as primeiras chuvas e a enxurrada e que molhava bem aquela terra, ali nascia toda espécie de flores ali. As plantas brotavam ali, os rebentos novinhos e as flores, e naquele lugar que outrora era deserto, agora é um jardim muito bonito e colorido, e a vida estava ali, e borboletas e colibris e abelhas e tudo ali. O salmista diz, transforma a nossa sorte, como as correntes do Neguebe. Um lugar que de fato é deserto, mas que após as primeiras águas se transformava num jardim colorido e com a presença de muita vida. É como se a vida brotasse do meio da morte. Aquela mulher estava naquele poço ali, a egípcia, Agar, mas houve uma palavra de conforto, porque Deus está vendo a tua aflição, querido. Aonde você estiver me vendo nesse momento, esse vídeo, Deus toma conhecimento da tua agonia, do teu sufoco. Ele sabe que você não suportaria isso muito mais tempo. O Senhor toma conhecimento desse momento difícil. E nós falamos para você, como o anjo confortou aquela mulher, volta, humilha-te debaixo da mão da tua senhora. Você vai ter uma geração, uma nação vai sair do teu ventre, tão numerosa, não poderá ser contada. Volta, porque Deus tem planos, porque você tem no seu ventre algo que veio de Abraão, é um filho de Abraão, tem sangue na veia. A corrente sanguínea desse rapaz traz o DNA de Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Ele pode habitar na adversidade, no deserto, mas vai ser uma nação, dizia o anjo para Agar. E tudo aconteceu. É o deserto. Pode ver que tem água. É o deserto se transformando num jardim florido. Isaac habitava ali, em Beer Lahai Roi. Aquele que vive e me vê. O Senhor Jesus vive. Está vendo as tuas aflições, os teus problemas, a dificuldade. Pode ser que seja o dia mau, irmão. Pode ser que o dia mau tenha chegado para você. Mas lembre-se do que diz o Espírito Santo: o dia mau vai passar. Aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E vem o tempo de bonança. A tempestade, as águas bravias vão passar. E vem a bonança sobre a sua vida e sobre a vida de toda a sua família. É o teu Neguebe. Abraça essa ministração, é o teu Neguebe. Vai chover no seu deserto, nós profetizamos em nome de Jesus. O seu deserto vai se transformar num jardim florido. Porque nós lemos assim nessas histórias de Agar, nós lemos assim nessas histórias daquela mulher samaritana,
que tudo teve um final feliz. Pode ser difícil no momento, mas profetizamos em nome de Jesus Cristo, o final será diferente. Amém, Jesus. O final Glória a Deus. será maravilhoso. O choro pode durar toda uma noite inteira, mas a alegria é certa, virá pela manhã. A noite não vai impedir o nascer do sol na sua vida, na minha vida, na vida de toda a igreja brasileira. Eu quero falar um pouquinho sobre a Rádio Dorcas Web. É muito fácil você sintonizar a Rádio Dorcas Web, você que estiver vendo esse vídeo aí pelo YouTube, né? Tem dezenas de ministrações como essa no YouTube. Mas a Rádio Dorcas Web é só você acessar o site oficial da igreja, o site oficial da Maná, www.ministeriop.com.br. É a janelinha, você vai sair na Dorcas. Só você clicar lá, está lá, Rádio Dorcas Web. Uma programação saudável e que muita bênção tem para você e toda a sua família. Você pode nos abençoar aí, você que é um macedônio da Maná. Os nossos mantenedores aqui, os nossos ofertantes dizimistas, né, são os macedônios, porque o macedônio traz o dom na própria palavra. Abra sua mão para o altar. Aí estão as contas bancárias, né, no site da igreja, www.ministeriop.com.br. Você abra sua mão para o altar, nos abençoa com as suas ofertas de amor, devolvendo o seu dízimo nessa obra missionária. Deus abençoe e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.